Olá, que Jesus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Por que sofremos tanto? Você com certeza já se fez essa pergunta. O tema do programa de hoje é Causas dos Sofrimentos Humanos. Para conversarmos, convidamos Anderson Máximo, dirigente da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, em Trindade, Goiás. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, é um prazer. Anderson, para falarmos sobre sofrimento, é elementar que nós compreendamos o que é a dor. Conceitue para nós essa palavrinha dor. Larissa, dor é uma palavra, é um sentimento que demonstra, tanto no lado material quanto no lado espiritual, que alguma coisa não vai bem conosco. Se nós não tivéssemos dor, com certeza talvez até desencarnaríamos, sem sabermos que teríamos doença. A dor, então, é um sintoma de que algo não vai bem conosco, necessário para que possamos aplicar o remédio para a nossa melhora interior. Porque uns sofrem, Anderson, desde tenra idade, enquanto outros vivem uma vida aparentemente tranquila, sem maiores dissabores? Nós poderíamos pensar que Deus é injusto ou tem preferência por esse ou aquele filho de sua criação? Deus, ser onipotente, todo bondade, superior, jamais teria preferências. Nos trata de maneira igual. Contudo, através dos nossos próprios atos, atos que cometemos por nossas mãos, pelo exercício do nosso livre-arbítrio, nós conduzimos a nossa vida. Toda ação traz necessariamente uma consequência. Então, se temos dificuldades, se estamos colhendo dificuldades, com certeza já praticamos atos que não foram bons, talvez nessa vida ou em vidas passadas, pois acreditamos, e a doutrina espírita tem como seu princípio basilar a pluralidade das existências, entendemos que ao longo dessa caminhada de reencarnações, fizemos algumas coisas ruins e colhemos, portanto, essas coisas. Se algum ser vem a desencarnar de maneira precoce, entre aspas, é porque talvez cumpriu o seu momento naquele estágio. Deus sabe muito bem o que faz, né? Nenhuma flor, nenhuma folha cai sem qualquer autorização de Deus. Justamente, você falou sobre desencarne, isso nos remonta a algumas tragédias que acontecem com jovens que desencarnam de maneira trágica e que muitas vezes nós lamentamos e, na verdade, estamos tendo uma visão muito rasa do processo de educação divina, não é, Anderson? Vivemos hoje um momento importante no planeta. É o momento entre o conhecimento e a ignorância. Importante trazer o conhecimento espiritual a todos. Questionamos, então, tragédias precoces com jovens, né, que mergulham nessas situações de tanta dor. Contudo, é necessário termos a consciência de que o plano espiritual conduz o processo de modo a evitar até mesmo que uma encarnação se comprometa ainda mais com determinados comportamentos. E se aqueles companheiros venham a desencarnar, né, algum motivo aconteceu. Então, tragédias, nós vivemos hoje no planeta um momento muito delicado de transformação planetária, né, em que caminhamos do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né, onde nós teremos mais amor, onde teremos mais uniformidade, né, nos bons sentimentos. Portanto, essa transição planetária tem feito com que tenha aflorado as dores individuais e coletivas. Por isso vemos, talvez, templos religiosos um pouco mais cheios, contudo, a necessidade do trabalho do espírito, da vida espiritual, é uma premissa que nós jamais devemos nos afastar. Anderson, a quem nós devemos responsabilizar pelos sofrimentos pelos quais passamos? Os dramas familiares, os dramas sociais, profissionais? Quem são os responsáveis pelo sofrimento no planeta Terra? Larissa, nós somos os senhores dos nossos atos. Deus nos fez simples e ignorantes em espírito e nos deu a inteligência para que avançássemos, para que crescêssemos, para que evoluíssemos. Nesta caminhada, às vezes utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Portanto, se hoje padecemos de enfermidades, essas enfermidades elas são provisórias, dores provisórias, todas elas necessárias ao nosso crescimento. Não existe dor que não traga crescimento.
E não existe crescimento que não tenha necessariamente alguma transformação. Portanto, saibamos, caro telespectador, que essas dores que hoje estão afligindo a humanidade, que afligem as famílias, né, prisões, hospitais, enfermidades, faz parte do processo evolutivo, né, tanto individual quanto coletivo. Então nós somos senhores dos nossos atos. O importante é que a doutrina espírita nos diz claramente que podemos nos melhorar a cada dia. Não nos culpar pelo erro do passado, pelo delito que já praticamos e viver o remorso constantemente, mas analisar com os equívocos do passado e nos melhorarmos através da reforma interior para construirmos um futuro muito melhor. Anderson, o sofrimento ele faz parte claramente do plano dos encarnados. E no plano dos desencarnados existe o sofrimento? Quando nós desencarnarmos, nós vamos automaticamente parar de sofrer? A doutrina espírita veio romper o véu da morte. Há, com o nosso desencarne, né, com a morte do corpo físico, uma transformação apenas momentânea. Nós estaremos no mundo espiritual na forma que estamos no mundo corpóreo, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, com as mesmas paixões. Então, se vivenciamos, se estamos trazendo para o nosso indivíduo, para o nosso ser íntimo, dores, nós também teremos esse momento de dificuldades no plano espiritual. Agora, se temos nessa vida um processo de aprendizado, um processo de crescimento, nós estaremos chegando no plano espiritual muito melhores do que aqui chegamos. Estaremos vivendo, então, momentos muito melhores. É a famosa ação e reação, essa lei maravilhosa que nos rege. O que estamos fazendo, necessariamente iremos colher. Portanto, é importante, nosso irmão, que você possa modificar a cada momento. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. Bom. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e falamos hoje sobre as causas dos sofrimentos humanos. Anderson, no bloco anterior nós falávamos sobre o sofrimento no mundo espiritual. Gostaríamos de entrar numa questão específica, a questão do suicídio, que é a pessoa que abrevia a própria vida com esperança de que o sofrimento se acabe naquele momento, e sobre a eutanásia, os familiares e os amigos querendo abreviar o sofrimento do próximo. O que pensar dessas ações e elas têm resultado positivo sobre a abreviação dos sofrimentos? Nenhum resultado positivo. A única morte que não é autorizada por Deus é o suicídio. Portanto, o suicídio consiste no mais alto grau de egoísmo. Nós estamos no planeta Terra, num mundo de aprendizado, de evolução, né? E trazer o suicídio, ou seja, com a ideia de antecipar ou de abreviar problemas ou dores, é um grande equívoco. Nós vamos chegar no plano espiritual muito mais endividados do que estamos no momento. Porque rompemos uma lei de Deus, que é a preparação para a nossa encarnação, para essa vida material, que é o nosso aprendizado. A eutanásia, da mesma forma, consiste no rompimento da lei de Deus. Quem de nós pode dizer que aquele companheiro que está acamado, vitimado por longo período no hospital, não venha novamente a ter uma vida saudável? Nós não temos condições de afirmar, somente Deus. Portanto, então, os desígnios de Deus devem ser respeitados, evitando eutanásia, evitando suicídio, evitando qualquer forma que antecipe a morte do corpo físico. Isso nos remete também, Anderson, a uma questão muito discutida na atualidade, que é a questão do aborto de anencéfalos, por julgar o sofrimento daquele ser que é um espírito eterno, que está reencarnando e que precisa daquele momento de depuração, né, das suas dores, dos seus sofrimentos. O aborto também é um crime. Eu costumo dizer que o aborto é o crime que não traz nenhuma defesa a quem é vitimado, e o aborto anencéfalo da mesma forma. Nós não temos condições de avaliar o porquê da encarnação de um ser na condição de anencéfalo. Contudo, nós temos que amá-lo, temos que respeitar o direito de vida. Esse direito é sagrado, é um direito previsto na nossa Constituição. E jamais o aborto deve ser aprovado em nosso país, um país cristão, um país que abarca a bandeira do Cristo, e esse crime realmente deve ser evitado. Anderson, no bloco anterior você nos falou sobre a reencarnação, aquele sofrimento que nós passamos em virtude de erros, né, do passado. Nós podemos reencarnar no planeta Terra, levando-se em conta que ele é um planeta de provas e expiações, sem pretensão de passar por algum tipo de provação? Por que o Cristo disse que a felicidade não é deste mundo? Larissa, o Cristo disse que a felicidade não é deste mundo, porque a Terra ainda é um planeta de dores. A Terra está evoluindo, como nós também estamos evoluindo na condição de espíritos. Fazemos parte desse processo evolutivo. Agora, reencarnar no planeta Terra significa uma prova e uma expiação. Necessariamente nós vamos enfrentar dificuldades. No planeta Terra nós não vivenciamos e não temos ideia do que é a felicidade plena que Jesus nos disse. Pois ele disse que a felicidade não está nesse planeta ainda. Nós apenas temos lampejos de felicidade. Portanto, é necessário quebrar o egoísmo, quebrar o orgulho e principalmente a materialidade, o sentimento de matéria que está impregnado no nosso espírito. Volto a dizer, estar reencarnado na Terra significa se melhorar, lutar contra as próprias dificuldades, os próprios defeitos e saber que nós estamos numa caminhada evolutiva. E esse processo necessariamente faz com que haja o pranto de ranger de dentes. Anderson, no Evangelho, Kardec nos fala sobre as causas anteriores das aflições, né? No capítulo Bem-aventurados os aflitos. Mas as nossas aflições são derivadas somente de erros cometidos no passado? Nós também podemos cometer erros atuais. Nós trazemos uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de tudo aquilo que construímos ao longo da nossa caminhada espiritual. E como temos exercitado essa caminhada na atual encarnação? O que eu tenho feito de bom, o que eu tenho feito de melhora para mim, para a família que tenho e para a coletividade? Então, se eu venho conduzindo mal a minha encarnação, eu também estou trazendo mais débitos para o meu espírito,
Portanto, eu posso estar padecendo de enfermidades, de dores trazidas na minha atual encarnação. Essa é uma grande escola. A Terra é uma escola da alma em que vivenciamos constantemente a necessidade de aprimoramento, sabendo mais uma vez que o que plantamos nós iremos necessariamente colher. Qual é a relação, Anderson, entre o sofrimento e a falta do conhecimento de si mesmo? Leon Denis fala para nós no livro Depois da Morte que o homem menos conhece é ele mesmo. Qual é a relação dessa falta de conhecimento de nós mesmos e os sofrimentos pelos quais passamos? Uma situação interligada à outra. A dor é necessária para a melhora. André Luiz diz que a dor ela tem 3 estágios. Ela é uma dor, né, que traz a evolução, ela é uma dor necessária para testar a nossa persistência, a nossa fé, a nossa melhora. É a dor expiação, aquela que nós trazemos ao longo das dificuldades que plantamos ao longo das nossas encarnações. Então nós vemos através da dor expiação e a dor que vem evitar, né, que nós caímos em outras dificuldades. Então são dores que vêm burilando o nosso espírito. E o sofrimento é a forma como eu venho enfrentando essas dores. Como eu enfrento essa dor? Me entregando ao desespero, me entregando à depressão, né, ao questionamento da vontade de Deus, ou aceitando essas dores com resignação. A partir do momento que eu entendo que eu estou num processo de melhora, que a Terra é uma escola, eu me resigno e aceito os desígnios de Deus. Esse sofrimento então se converte em muita alegria. Sempre, Larissa, nós podemos olhar para o lado, olhar para trás, nós vamos perceber que existem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Existem pessoas que estão padecendo de muito mais dificuldades do que nós. E nós temos condições, todos, indistintamente, independentemente de sexo, de condição financeira, de idade, de colaborarmos com as pessoas, com os companheiros de jornada terrena. Fazer a caridade é sinal de diminuir o nosso sofrimento individual. Muito bem. Nós iremos agora para um breve intervalo e voltamos já com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre as causas dos sofrimentos humanos. Anderson, como educar os nossos filhos para lidar com o sofrimento? Alice, os filhos que temos em nosso lar são presentes de Deus. Os primeiros professores, como diz no Livro dos Espíritos, dos nossos filhos, são os pais. Então, nós devemos enfrentar o sofrimento na condição de pais com muita serenidade. Passar aos filhos essa educação cristã, esse exemplo vivo do Cristo, que é o maior exemplo que nós temos no planeta Terra de amor, de que tudo é transitório, até mesmo os sofrimentos, que as dificuldades que enfrentamos são transitórias. Então, esses sofrimentos que estamos vivenciando nesse momento na Terra, né, conversar de maneira fraterna com a família, especialmente com os filhos, e demonstrar a eles a nossa fé, a nossa vivência cristã, a necessidade da caridade. Nesse contexto, é importante nós apresentarmos uma religião para os filhos desde a infância? Fundamental. A palavra religião significa no latim religar, religar a Deus. Nós precisamos nos religar a Deus, independentemente do dogma religioso. Como espírita de berço, nasci num lar cristão espírita, só tenho a agradecer essa oportunidade. Mas, volto a dizer, na condição de pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos. Aquele elemento necessário de dar a ele o exemplo e a condição dele ingressar, né, na fileira, numa hoste religiosa e assim encaminhar a sua vida. Necessário, portanto, para que tenhamos um homem e uma mulher do futuro, equilibrados, serenos, né, voltados para a caridade, para o amor ao próximo, que eles estejam, sim, trabalhando em nome do Cristo. Vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não é possível a cura. Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade do nosso corpo. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. O lavrador rasga o seio da terra para daí fazer brotar a messe dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Anderson, o que fazer para não sofrermos mais? O sofrimento faz parte do processo evolutivo do planeta Terra. Para não sofrermos, é necessário nos conhecermos, sabermos a nossa potencialidade. E o melhor exemplo que nós temos para seguir é o exemplo de Jesus, inaugurando essa era do amor que vivenciamos. Ingressarmos nas hostes espiritistas, vivenciarmos o trabalho do cristianismo redivivo, que é a realização da caridade plena, do auxílio ao próximo, de percebermos que somos elementos necessários para o processo de transformação planetária. Somos simples, somos pequenos, mas é fundamental a nossa melhora e o nosso ingresso nesse trabalho do bem fará com que, na condição de sofrimento máximo que enfrentamos, nós vamos perceber que nós estamos bem e podemos ser úteis às pessoas e à sociedade. Esse é o elemento para que nós possamos diminuir aqueles sofrimentos que consideramos grandes, sofrimentos que consideramos tão difíceis de serem superados. Muita fé, muita perseverança e muito trabalho em nome do Cristo. Nós devemos colocar fim nas provações sofridas pelo nosso próximo? Isso até nos remete às questões sobre eutanásia especificamente. Muitos alegam que não fazem o bem, não fazem a caridade porque aquela prova é necessária para o fulano ou para o ciclano passar, então ele não auxilia, né? Nós devemos ser agentes que atenuam a dor do nosso próximo, Anderson? Com certeza. Todo trabalho que quebra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é positivo. Nós fazemos parte de uma grande família universal. Essa família universal que juntos nós vamos caminhar para a nossa evolução. A dor do meu próximo, indiretamente ou diretamente, é a minha dor também. Eu
posso colaborar com o meu próximo, eu posso buscar auxiliar o meu próximo e diminuir esse sofrimento. Não interrompendo a dor, não causando a ele a eutanásia, não possibilitando e influenciando ao agravamento dessas dores, mas sendo a ele um ombro amigo, dando a ele a opção, a condição necessária de trabalho ao próximo. Nós temos aí várias situações de auxílio aos irmãos menos infortunados, né? Que é a caridade, que são as caravanas, que é a vivência cristã, que é a visita fraterna. Um abraço é tão necessário hoje no mundo de tanta correria que nós estamos vivenciando. Então nós temos vários meios de poder colaborar com as pessoas. Vamos apresentar ao trabalho, meus irmãos. É necessário que nos apresentemos ao trabalho. E é necessário também que confiemos em Jesus, tragamos a vivência da fé plena e assim optemos pela melhora e pela ajuda ao próximo. E a Casa Espírita, ela nos oferece oportunidades para aprendermos a lidar com a dor do próximo, para ficarmos frente a frente com uma dor que provavelmente é maior do que a nossa? A Casa Espírita é a grande escola que nós temos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. É um pronto-socorro da nossa alma. Nós estamos na Casa Espírita, vivenciando o trabalho espírita, para nos melhorarmos. É interessante essa colocação. Ao nos melhorarmos, nós vamos verificar que os sofrimentos que a humanidade vem enfrentando, né, são transitórios e também fazemos parte desse processo. Então, estejamos no trabalho da Casa Espírita, vivenciamos o trabalho da Casa Espírita. Este trabalho é fundamental para a nossa melhora. Nos coloquemos como trabalhadores da Casa Espírita, nos apresentemos para o trabalho. Na condição de dirigente, nós sabemos o tanto que nós precisamos de companheiros de jornada, o trabalho não para de crescer, né? A necessidade do planeta Terra vem se avolumando a cada vez mais e várias oportunidades de trabalho no bem estão surgindo. Então, mãos operosas apresentem as nossas casas, apresentem as casas do Cristo para trabalhar. Anderson, que mensagem você poderia deixar para aquelas pessoas que nos assistem e que estão nas aflições, na perda dos entes queridos, nas dificuldades financeiras, nas dificuldades de processos obsessivos, né? Deixa uma mensagem especial para o nosso telespectador. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nessa encarnação, neste momento de grande aprendizado. Fazemos parte, né, de um processo evolutivo. Já temos a pluralidade das existências. Tenha fé. Esse momento é passageiro, né? Tenha resignação. Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, te cobre com os elementos necessários para a superação das dificuldades. Então, busque Jesus, trabalhe por Jesus, vive Jesus, esteja na Casa Espírita e com certeza esses momentos de dificuldade serão superados. Nós agradecemos a presença do Anderson conosco e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Se você, telespectador, quiser saber mais informações sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Que Deus, que Jesus estejam em nossos corações. Muita paz.